trazer orientações aos nossos servidores acerca das solicitações de abonos para a semana de recesso e horário reduzido da nossa instituição. Então vamos simular como seriam essas solicitações de abonos para a escolha de acordo com a semana de recesso do servidor. Se o servidor escolher a sua semana de recesso para o dia 26 ao dia 29 de dezembro deste ano, então, de acordo com a portaria 73/2023, ele tem duas opções principais. Ou escolher compensar em atividades ou compensar em horas. Então, no final de dezembro de 2023, o servidor deve, se escolher compensar em atividades, solicitar 8 horas de abono diário e anexar o plano de recuperação de recesso. Essas 8 horas estão atreladas ao regime de trabalho do servidor. Se o servidor escolher compensar em horas, então ele deve solicitar no ponto faltas justificadas. E essas faltas justificadas geram um saldo negativo de horas a serem necessárias compensar então até o mês de maio, de acordo com o que estabelece a portaria 73. Obviamente, em uma dessas escolhas ele não faz os cursos previstos na portaria 56. A portaria 56 trata do horário reduzido. Então, na escolha do servidor em fazer essa semana de dezembro o seu recesso, ele não necessita fazer os cursos previstos na portaria 56. Muito bem. Esse mesmo servidor, então, no final do mês de janeiro, fevereiro e março de 2024, ele deve atender o que estabelece a portaria 56/2023, que é a realização de 2 horas diárias de cursos, de acordo com o cronograma e os cursos disponibilizados pela Progep. Nesse sentido, então, com abono de 2 horas diárias e um anexo a cada final de mês do certificado de conclusão ou do comprovante de inscrição do curso, porque obviamente muitas vezes esses cursos não vão ser finalizados no final de cada mês. Então essa simulação para quem escolher fazer a sua semana de recesso em mês de dezembro. Para quem for usufruir o recesso no mês de janeiro, entre o dia 2 e o dia 5, então considerando e obviamente olhando principalmente o final do mês de dezembro, visto que ele não tirou aquela semana de recesso de dezembro, e sim em janeiro, então no final de dezembro ele deve solicitar 2 horas diárias de abono, de acordo com a portaria 56, que são aqueles cursos em que ele se matriculou nesse mês de dezembro. Como ele não tirou o seu recesso no mês de dezembro, então ele deve fazer os cursos no mês de dezembro, visto que a portaria 56 estabelece então um horário reduzido de 6 horas diárias e 2 horas então de realização de curso. Muito bem? Em janeiro, visto que esse servidor, nessa semana do dia 2, tirou o seu recesso, ele deve usar a mesma lógica que anteriormente foi citado. Então, ele vai escolher entre compensar horas ou compensar atividades. Se ele compensar em horas, no seu ponto, ele registra faltas justificadas. E essas faltas, então, elas dão um saldo negativo que devem ser compensadas até maio. E se o servidor, então, escolher compensar em atividades, ele deve anexar o plano de recuperação de recesso e solicitar 8 horas de abono, de acordo, obviamente, com a sua jornada de trabalho, né? Nesse sentido, como ele escolheu essa semana de janeiro, ele não faz os cursos para janeiro, né? Mas, obviamente, após essa semana de recesso, isso no dia 8 de janeiro e em diante, até o final de janeiro, ele deve sim realizar esses cursos, porque aí o servidor está em regime de jornada reduzida de 6 horas, sendo que 2 horas diárias para a realização de curso. Então, isso obviamente, para o servidor que escolhe realizar a sua semana de recesso na primeira semana de janeiro. Para o mês de fevereiro e março, segue a mesma regra para os demais. Então, para final de mês de de fevereiro e março, o servidor deve solicitar, então, 2 horas diárias relacionadas aos cursos de acordo com a portaria 56, no final de cada mês, devendo anexar, então, o certificado de conclusão dos cursos ou comprovante de inscrição. Havendo dúvidas a respeito das solicitações e particularidades de cada servidor, a Progep se coloca à disposição para sanar qualquer outra dúvida e questionamento. Muito obrigado.